Olá, meus amigos telespectadores, público que nos acompanha. Temos aqui uma entrevista com Davi Muniz. Ele é neurologista, coisa boa. E o assunto é o primeiro congresso de neurologia e neurocirurgia do Acre. O primeiro congresso acreano de neurologia e neurocirurgia, organizado em parceria com o CRM, do Acre, com a Liga Acadêmica Acreana de Neurologia e Neurocirurgia, acontecerá entre os dias 29 e 30 de novembro agora, a partir das 19h30, no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre, UFAC. O evento vai trazer pessoas importantes para tratar desse tema que o Acre é tão carente. Boa tarde, doutor Davi, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho desse evento que estamos preparando com muito carinho para todos que se inscreveram, confiaram. Estamos esperando 300 pessoas, aproximadamente, acadêmicos e profissionais de saúde e colegas médicos, e contaremos com a presença honrosa de pessoas que são conhecidas de renome nacional e internacional, inclusive pessoas que já foram presidente da Academia Brasileira de Neurologia, que é a instituição que controla e organiza toda a neurologia, estará aqui presente, falando de temas muito importantes, a fim de divulgar um pouquinho do que é a neurologia, temas que são muito importantes e corriqueiros e que muitas vezes são não muito bem divulgados, principalmente porque temos uma certa deficiência na nossa formação acadêmica quanto médico. Eu, que sou acreano, formado aqui na UFAC, acaba que durante a nossa formação a gente é um pouquinho deficitário nessas áreas, então vamos divulgar um pouquinho mais conhecimento. Objetivamos também estimular alunos a futuramente buscarem serem possíveis colegas neurologistas e neurocirurgiões. Uma maneira de estimular, né? Claro, para a gente melhorar o nosso plantel de colegas aqui na Como cidade, eu falei, a no gente tem estado. uma carência, né, muito grande, né? Sim, até uma coisa que estava se discutindo no último Congresso Brasileiro, que o estado do Acre é o estado com menos neurologistas registrados com RQE no CRM. Então, nosso objetivo a médio e longo prazo é a gente mudar essa realidade, poder melhorar os atendimentos nessas áreas e, inclusive, até pegando o gancho em relação ao que estava sendo falado em relação ao autismo, neurodesenvolvimento, são temas que também abordaremos, porque são coisas que são muito comuns e que a gente observa que tivemos até perguntas sobre a fila, demora para atendimento, a gente sabe e é que o neuropediatra que emite o laudo, né? Claro, é o neuropediatra que faz esse cuidado, mas nesse congresso também teremos espaço em que os neuropediatras... O neuropediatra, ele é uma especialidade, né? Ele forma primeiro, ele é neurologista e faz a especialidade. Pediatria. O neuropediatra ele pode ser formado por dois caminhos. Sim, ou um neurologista adulto pode fazer neuropediatria, ou um pediatra pode fazer neuropediatria. Então, existem os dois vieses, assim, de qualquer forma, requer também uma residência médica, que são 2 ou 3 anos, dependendo do local, a mais, se dedicando apenas aos cuidados neuropediátricos, né, a partir ou de um neurologista ou de um pediatra. Por ser o primeiro congresso, ele é um marco, né? A ideia também é essa, né? É um marco para a gente, talvez, mudar, um primeiro passo para mudar a realidade em relação à educação médica na neurologia, neurocirurgia e neuropediatria. Além disso, estimular os nossos acadêmicos locais da região norte a buscarem essas especialidades que são tão carentes em nossa região, e assim a gente poder futuramente cuidar melhor dos pacientes que são carentes nessa área. A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, né? É verdade. Então a gente precisa de mais colegas para conseguir melhorar a qualidade do atendimento e a gente conseguir acessar principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acesso à saúde, né? Se aqui na capital a gente ainda tem essa fila grande de espera de atendimento, quem dirá os pacientes que são provenientes do interior do estado. Doutor Davi, a questão das políticas públicas também, elas influenciam diretamente, né? Porque a gente sabe que um médico especialista nessa área que a gente está mencionando, ele também precisa de condições de suporte, né? Para trabalhar.
Isso daí com Vai certeza. estar em pauta essa questão no Congresso? Do não... SUS, da política pública? Porque a gente sabe que, de uma maneira geral, é tão mal pago. Bom, isso daí já chega a uma questão que eu prefiro não Fica à entrar vontade, nessa discussão tá bom, nesse momento tá aqui. bom. Mas é claro que isso daí já cabe mais aos órgãos administradores. Tem um sindicato para brigar. Isso, tá claro. Bom. Mas que, de fato, talvez mais do que a remuneração, as condições de trabalho relacionadas aos exames que se pode pedir, ao suporte de uma equipe multidisciplinar e profissional, como se foi debatido recentemente, por exemplo, em terapias para pacientes com autismo ou transtorno de neurodesenvolvimento, são coisas que deve se focar. Inclusive, essas condições, sim, serão abordadas nesse congresso. Sim. Além disso, além desses temas, falaremos de outros de grande relevância, como AVC, distúrbios do sono, problemas relacionados a neuropatias, que muitas das vezes não temos a oportunidade de se expor e aprender isso durante a faculdade. Então, o que acontece? Nós costumamos ter aversão ao que não conhecemos bem. Natural. Então, a ideia é fazer uma exposição, principalmente às pessoas que não têm muito conhecimento, e até aprofundar aqueles que já têm algum contato prévio, para quem sabe, desestigmatizar aquela questão de que neurologia, neurocirurgia, neuropediatria são questões muito difíceis e problemáticas de lidar. A partir do momento que você conhece melhor esses problemas, essas patologias, com certeza as coisas se tornam mais interessantes e prazerosas para quem se trabalha com essas áreas, e assim a gente poder divulgar um pouquinho melhor a neurologia e pintar o Acre na bandeira brasileira de neurologia, neurocirurgia e pediatria. Projetar, né? Brasil, colocar o Acre nessa condição. Com certeza. A gente vê, ganhou destaque na imprensa e através de filme também, a questão de Parkinson e de outras patologias assim que se destacam mais. Por que isso? Então, veja bem, essas são doenças neurodegenerativas. O Alzheimer e o Parkinson. Alzheimer e o Parkinson. São doenças neurodegenerativas que são muito comuns, principalmente quando se trata de pacientes idosos da terceira idade. São doenças que costumeiramente acometem pessoas mais senis. O que a gente tem hoje, diferentemente de 30, 40 anos atrás, a gente tem uma expectativa de vida muito maior, certo? Quando a gente pega o idoso no século passado, 100 anos atrás, ele vivia até uns 65 anos, provavelmente. Hoje em dia, a gente espera chegar até mais ou menos uns 75, 10 80. anos a mais, 80, 100 anos. Sim. Então, invariavelmente, essas doenças serão mais acometidas, de forma que a gente imagina que o número de pacientes com Alzheimer, Parkinson, outras doenças neurodegenerativas que acometem essa faixa etária, possam duplicar ou triplicar a incidência no Brasil. Então, por conta dessa difusão e dessa incidência nessa faixa etária, são coisas que têm se avançado muito do ponto de vista diagnóstico, de terapia e tratamento. Então, a gente busca muito desestigmatizar aquela questão de que essas doenças acometem o idoso e levam invariavelmente à morte ou à incapacidade funcional deles. Então, a gente preconiza mudar um pouquinho esse estigma que a sociedade e as pessoas têm com esses doentes e melhorar o tratamento e assistência para eles. Inclusive dando assim uma qualidade de vida, né? Uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, dessas duas doenças, principalmente doença de Parkinson, eventualmente quando não tratadas de forma adequada, o paciente passa a não conseguir caminhar adequadamente, realizar suas atividades físicas, sendo que hoje temos tratamento de alta eficácia que controla a sintomatologia a ponto de deixá-la funcional completamente e muitas pessoas nem perceberem ou saberem que ela é portadora da doença. Parece ser muito comum, eu estou fazendo pergunta, sou leigo, não sei. Claro, pode. Parece ser muito comum aqui no Acre a questão do derrame, que a gente comumente, que é o AVC. Claro. Mas me parece também que o Estado hoje, o pronto-socorro, a própria Santa Juliana, está dotado de condições de intervir ali e salvar essas vidas, né? Sim, esse daí é um excelente ponto, que eu acho que temos já alternativas terapêuticas e que serão abordadas, inclusive, no Congresso, para a gente se atualizar e ver o que seria o melhor dos mundos. Para isso, por exemplo, um chefe lá da USP que faz atendimentos voltados para
AVC, unidade de AVC e pacientes críticos, vai palestrar sobre isso, uma pessoa de alto renome para falar Da sobre USP. isso, da USP. Porque é a segunda doença que mais mata no Brasil, é o AVC. Tá? Além disso, é a doença que mais causa incapacidade laboral, ou seja, uma pessoa que está trabalhando, o lado esquerdo, paralisa um aquelas lado, coisas, perna, braço. que era o provedor da família, É. às vezes passa a ser alguém que precisa de cuidados. Então Sim. muda muito o cenário familiar, uma questão do AVC. Então, primeira coisa para o ouvinte que está em casa, que é leigo, algum sintoma que sugere um AVC, que é um sintoma que começa abruptamente, ou de perda de fala, ou de perda de força, ou então incoordenação motora, alteração de sensibilidade, que se procure um atendimento de urgência e emergência. Pois, se for um AVC isquêmico e até mesmo hemorrágico, tem esse tratamento, mas o tratamento é tempo dependente. O que é isso? Quanto mais cedo se trata, melhor. Não é e, em UPA, geral, é pronto-socorro. pronto-socorro direto. Tá? A gente Exatamente. tem tratamento eficaz para isso, com trombolítico. Recentemente teve um treinamento voltado para esse tipo de atendimento no pronto-socorro, que eu estou sabendo, apesar de não estar lá ativamente. Sim. Tudo bem? Para tratar esse tipo de pessoas que, em geral, esse tratamento é eficaz até as primeiras 4h30 de sintomas. Então, não é assim, vou deitar, ver se melhora. Não é isso. Corre para o Corre pronto-socorro. para o pronto-socorro. Tá? Eu tenho um Qualquer caso que eu gostaria até de relatar aqui rapidamente, é de uma amiga minha, né? Ela teve o AVC, ela foi para o pronto-socorro, lá ela foi atendida, foi feita uma cirurgia que ela depois falou, comumente fala assim, abriu a minha cabeça, né? Tem uma cicatriz assim, um negócio assim, e ela não tem sequela de nada. Excelente. De nada. Então, quer dizer, um bom exemplo, né? Corra para o pronto-socorro. Corra para o pronto-socorro e assim, eu não sei exatamente qual foi o caso, mas em se tratando de derrame, de AVC, Sim. popularmente conhecido, ele pode ser sangrando, que é o hemorrágico, ou Sim. pode ser o isquêmico, que é quando algum trombo obstrui a circulação e falta ao invés de sangrar, é falta de circulação. O hemorrágico é sangue. mais perigoso? Por ser Em hemorrágico? geral, ele é mais perigoso. Ele tem uma maior mortalidade, ou seja, tem a maior chance de levar a morte ou então uma incapacidade funcional, uma sequela a longo prazo, mas que quando tratado também precocemente nas primeiras 24 horas, a gente sabe que tem um melhor desfecho, ou seja, uma melhor chance tanto de sobreviver ou de diminuir sequelas. Como foi feita uma cirurgia, eu acredito que tenha sido o caso de ter sido um AVC hemorrágico, esse Sim. caso em questão da sua amiga. Sim. Mas a maioria das vezes o AVC é o isquêmico, felizmente, né? Porque, digamos, é menos grave, é menos fatal. E o tratamento, em geral, não envolve cirurgia de... É medicamentoso. É medicamentoso. A gente fala assim, né? Tá bom? Doutor Davi, esses temas todos serão tratados no Congresso. A prevenção, certeza. por exemplo, vai ser Um tratada. pouquinho da prevenção, um pouquinho do tratamento, de como identificar. Tudo isso será tratado lá. Claro que é um tema de extrema importância, é a segunda causa de morte no Acre e no Brasil. Há cerca de um mês, mais ou menos, eu fiz uma entrevista aqui já tratando do Congresso. E tinha um acadêmico da UFAC que estava acompanhando a pessoa que eu entrevistei, o profissional, e ele disse que já se apaixonou por neuro. Aí eu disse, que bom, né? É sempre bom que a gente o tenha fruto esses que exemplos. tá dando já, né? A gente sempre é bom que tenha esses exemplos. Eu acho cabe esse espaço assim parabenizar o trabalho que tem sido feito dessa liga de acadêmicos, que é um grupo que se interessa por neurologia, que busca profissionais para darem aula, estudam junto o tema. Exatamente, as ligas estão aí. A né? minha época não tinha isso, então meu contato com neurologia na faculdade, eu sou daqui do Acre, né, e fiz faculdade aqui, foi pouca. E como eu falei, esse estudo, buscar, aprender e ver como é que é a rotina, acaba estimulando muito e apaixonando as pessoas antes mesmo, né, de começar a especialidade. Que bacana. Doutor Davi, muito obrigado, parabéns. O congresso começa na na sexta-feira, sexta. às 17 horas. O credenciamento vai começar às 16. Estamos esperando 300 pessoas. Teremos algumas vagas ainda remanescentes para quem ainda tem interesse de participar do congresso. Aproveite que é o primeiro. Neurologia fazendo história no Acre, né? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Davi. Satisfação. Até Tá? Fique à vontade.
Gente, muito obrigado. Voltamos amanhã no mesmo horário com o Gazeta Entrevista. Até lá.